Setorização. É muito comum, às vezes a gente está fazendo voo visual mesmo, a gente fala, estou me aproximando pelo setor sul da cidade, sei lá, X. Ah, e às vezes é muito comum, às vezes, a gente ter dificuldade em identificar qual setor que a gente está. Ah, estou no setor leste do estádio tal, estou no setor sul de não sei o quê. É comum isso acontecer, com o IFR é um pouco mais fácil. Quando você entende algumas coisas no IFR, até essa parte no visual fica mais fácil, tá? Então, aqui eu vou te explicar algumas coisas sobre qual o seu setor em relação a pontos ou a cidades e etc. Beleza? Bom, primeira coisa, para você se setorizar, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar e saber onde está seu norte magnético. Tá? Então, aqui eu tenho uma carta de saída da cidade de Uberlândia. E aqui está o meu VOR, né? E também aqui eu tenho algumas radiais, beleza? Então, eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você pense, tá? Antes de continuar o vídeo, tá? Então, pausa, tenta responder por si só. Vamos supor, primeiro caso, que você está aqui. Tá? Você está aqui indo para cá. A pergunta que eu te faço é, em relação a Pabim, em qual setor você está? Em relação a Pabim. Então, se aqui o norte está para lá, você está no setor sul de Pabim, certo? Aqui é norte e aqui é sul, certo? Então, deixa eu pegar aqui o contador. Então, em Pabim, se você está aqui, né, aproximando, então, aqui está o norte, aqui está o sul, beleza? Agora, vamos supor, em relação a Uberaba, vamos supor que o seu avião está assim. Ou assim, na verdade, tanto faz. Vamos analisar os dois casos, né? Então, vamos esse aqui o primeiro e esse aqui o segundo. Aqui, no primeiro, você está, em relação ao Uberaba, você está se afastando praticamente aí pelo Nordeste, mais ou menos, certo? Desculpa, Noroeste. Então, você está se afastando pelo Noroeste. E o 2, em relação ao Uberaba, está se aproximando pelo setor Noroeste, certo? Então, assim, em relação a Uberaba, você está se aproximando do Noroeste. E em relação a Uberlândia? Em relação a Uberlândia, o primeiro está se aproximando pelo setor Sudeste, certo? E o segundo está se afastando pelo setor Sudeste, tá? Então, é sempre bom você imaginar onde está o Norte e em relação a essa cidade onde você está, ok? Agora, vamos pegar o VOR. O VOR é a mesma coisa. O VOR é a mesma coisa. Só que você consegue ler esse setor ainda mais fácil. Então, por exemplo, esse avião aqui, em relação a esse VOR, ele está no setor WISC, certo? Está no setor, está na radial 270. Radial 270, então ele está no setor WISC, beleza? Se ele tivesse aqui, ele estaria no setor sul. Se ele tivesse aqui, ele estaria no setor sudoeste. Se ele tivesse aqui, ele estaria no setor sudeste. E por aí vai. Bom, o importante é que você saiba que você consegue ler esse setor na radial. Então, a radial ele já vai te dar, de forma muito rápida, qual setor você está. Então, qual o seu setor em relação a esse VOR? Setor WISC. Beleza? É só você ler a radial. Mais um exemplo aqui. Qual o seu setor em relação a esse VOR? Então, o radial a gente lê na cauda. Então, eu estou aqui na radial 060. Em qual setor eu estou? Entre norte e eco. Então, eu estou no setor nordeste. Beleza? E este avião aqui? Bom, então este avião aqui eu estou na radial 150, beleza? 150 eu estou entre o eco e o sul. Então, se eu estou entre o eco e o sul, eu estou no sudeste, mais para sul, mais setor sudeste, beleza? Dá uma praticada, pega uma carta, tenta saber assim, em relação a Caldas Novas aqui, eu estou me aproximando pelo setor sudeste. Isso vai te auxiliar, tá? E aí confere pela radial. Mas isso é interessante até às vezes para o voo visual, a gente saber se setorizar. Até pela bússola dá para fazer isso, tá? Então treina pela bússola, é a mesma coisa. Quando você entende aqui, você vê que é a mesma coisa pela bússola, sem a bússola e etc. Beleza? Bom, é isso e na próxima aula nós vamos fazer já mudanças de radiais menor que 90 graus.